Em nosso estudo de hoje, a lição 76 do livro Palavras da Vida Eterna, socorramos. Com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 2. De certo observarás em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdias. Junto do próprio coração surpreenderás os que parecem residir em regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa, amigos queridos abraçam perigosas experiências. Como ajudar aos que nos parecem mergulhados no erro? Censurar é fazer mais distância. Desprezá-los será perdê-los. É imprescindível saibamos socorrê-los através do bem efetivo e incessante. Para começar, sintamo-nos na posição deles, acomungar-lhes a luta. Situemo-nos no campo dos problemas em que se encontram e atendamos à prestação do serviço silencioso. Se aparece oportunidade, algo façamos para testemunhar-lhes apreço. No pensamento, guardemo-los todos em vibrações de entendimento e carinho. Na palavra, envolvamo-los na bênção do verbo nobre. Na atitude, amparemo-los quanto seja possível. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. À frente, pois, daqueles que se te afiguram desnorteados, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução e, segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida com que tivermos medido, nos hão de medir a vós. A família na Terra é um planejamento maravilhoso. Isso aí não tem como a gente duvidar. Porque a gente vive num mundo de expiações e provas, e nesse mundo, todos nós ainda temos muita coisa, muito o que corrigir. Todos nós ainda vivemos mergulhados ainda num passado de muito instinto e pouca razão. A gente ainda está muito mais próximo da linha de partida do que da linha de chegada, embora a gente já tenha caminhado alguns passos. Quando eu falo isso, eu falo com relação à vida do espírito. O espírito tendo sido criado por Deus em determinado momento, simples e ignorante, e está sendo destinado à perfeição, a gente está mais próximo da parte animalizada ainda do que da parte celestial. Isso aí também a gente reconhece. E o que acontece é a família, esse é aquele grupo de espíritos que são colocados juntos, ligados pelo laço da consanguinidade, mas muitas vezes com impulsos completamente diferentes, com temperamentos completamente diferentes, muitas das vezes com ambições também completamente diferentes. A gente fala muitas das vezes que realmente tem muitas vezes que alguns espíritos vêm juntos e parece que aquela família ali veio toda harmonizada para um determinado objetivo. Isso acontece também. Mas a grande maioria das vezes não. Um tem uma tendência para o lado de humanas, outro tem tendência para o lado de exato. E a mensagem que o Emmanuel hoje ele vem trazer, ela vai dizer respeito principalmente ao nosso convívio em família. Claro, vai falar também com relação ao nosso convívio na vida social e na vida profissional também. Tudo bem. Mas ele começa assim, ó, vamos pensar numa coisa, com a medida que você medir, você também será medido. Tudo bem, é a sentença lá do Evangelho. Você vai observar em toda parte desacordos, desentendimentos, desajustes, discórdia. Tudo bem. Olha o que ele fala, junto do próprio coração. Quem são as pessoas que estão junto do próprio coração? Em primeiro lugar, minha família mais próxima. Aí a gente vai encontrar aqueles que parecem residir em regiões morais diferentes. Emmanuel parece, muitas das vezes a gente tem certeza que reside em regiões morais diferentes. Eu falo isso, né, de uma experiência, assim, nunca tive o menor constrangimento de falar até para ela, mas a minha irmã, a única irmã de sangue que eu tenho, mas ela tem impulsos, conceitos completamente diferentes do meu. Não evita que a gente se respeite, não evita que a gente se ame, não tem essa diferença. Mas ela gosta de uma coisa, eu gosto de outra. Então, regiões morais diferentes. Entes amados desertam da estrada justa e amigos queridos abraçam perigosas experiências. Olha o que ele botou. Ele está falando dos entes amados e, por último, também está falando dos amigos queridos. Agora, o que acontece, gente? Tem uma tendência nossa
quando a gente identifica esse quadro, o que a gente faz? Ou a gente censura, e censura veementemente, ou despreza. E Emmanuel vem chamar a nossa atenção. Censurar é criar mais distância. Desprezar será perdê-los. Então, olha bem, é normal em todo mundo, a gente comete erros nesse campo. Todos nós a gente comete erro. A gente precisa ter um Emmanuel e ter outros doutrinadores para falar para a gente, olha, é diferente da gente, mas se censurar, você está afastando ele de você. É igual aquela situação dos nossos filhos quando começam a arrumar os seus companheiros, suas companheiras, e a gente tem que botar uma coisa na cabeça, né? Não gostei do meu genro ou da minha nora, estou afastando meu filho de mim. Eu tenho que aprender, ó, ele é diferente, ele é assim, ele é assado, mas a partir do momento que foi escolhido pelos nossos filhos, ele é como se fosse um filho emprestado também, a gente tem que procurar fazer de tudo para trabalhar dessa maneira. E nesse ponto, né, eu tenho uma experiência pessoal muito boa, porque assim, a diferença religiosa minha e até filosófica minha da minha sogra, a minha vida inteira, e a minha sogra, todas as vezes que teve qualquer problema aqui, ela, ao invés de tacar lenha na fogueira, não, ela veio conversar com a minha esposa no sentido de falar das minhas qualidades. É um exemplo que eu trago para mim, por isso que eu faço referência a ela. Ela nunca promoveu ou aumentou qualquer ponto de discussão, nunca existiu isso. Então, o que o Emmanuel convida a gente? Ele fala assim, se censurar você se afasta, desprezar você perde, é imprescindível a gente aprender a socorrê-lo através do bem efetivo. Para começar, vamos usar o que se chama empatia, vamos nos colocar na posição deles. Vamos imaginar que a gente está no campo de problema deles, né, ou então vivendo a vida deles. Isso é um exercício muito legal, gente, muito legal da gente. Se eu estivesse realmente vivendo aquilo ali agora, a pessoa está vivendo uma situação muito difícil, tá? Uma pessoa muito fechada, mas por quê? Qual foi a desilusão que ela teve? Se imagina mesmo vivendo aquilo. Foi a perda de um ente querido, pô, dói na gente, a gente sofre. Foi ter sido mandado embora do trabalho, pô, se eu tivesse agora assim, desempregado, como é que seria? Tenta imaginar mesmo, né? E depois ele fala, imaginou, agora se aparecer oportunidade, vamos fazer qualquer coisa para testemunhar a preço. E no pensamento, pelo menos, vamos guardar vibrações de entendimento, de carinho. E quando tiver a palavra, a gente vai procurar, respeita a sua opinião, eu não faria desse jeito, mas tomara que você seja feliz dessa maneira. E é claro, quando a gente identificar alguma coisa contrária ao pensamento cristão, a gente pode, tem todo o direito de realmente fazer observação, falar, eu não faria desse jeito porque eu não acredito que seja esse o objetivo do evangelho, enfim. Mas ele chama para a gente, no pensamento vamos guardar vibrações boas, na palavra a gente envolve ele na bênção do verbo nobre, e na atitude amparar. Então pensamento, palavra, atitude, mãos. Em todo e qualquer processo de ação, fortalecê-los para o bem é o nosso dever maior. Então, gente, que lição maravilhosa do Emmanuel. Emmanuel dando aqui um roteiro para a gente. A gente vai encontrar pessoas difíceis, vai. Qual é o mais fácil? Se afastar. E se afastar sem nem ter tentado ou ter tentado muito pouco. Achar que não, tem que ser do meu jeito. Esse mostra o lado do ego ainda muito forte que tem dentro de cada um de nós. Qual é o desafio? O desafio é, vamos pensar, se eu censurar e desprezar, estou afastando de mim. Vou começar me colocando no lugar deles e o que sair de mim através de pensamento, palavra e atitude, que seja para edificar. Então ele termina com essa frase aqui, à frente, pois daqueles que se te afiguram desnorteado, estende o coração e as mãos para auxiliar, porque todos estamos no caminho da evolução, e segundo a assertiva do nosso Divino Mestre, com a medida que a gente tiver medido, onde medir a nós também. A lei de causa e efeito é uma lei que é fatal, não tem como a gente fugir dela, é uma lei universal. É a lei do magnetismo, a gente atrai aquilo que a gente pensa, a gente atrai aquilo que a gente faz. Nossas atitudes vão dizer o que nós somos no mundo dos espíritos e quando estiver aqui encarnado. Muito obrigado, Emmanuel, pela reflexão de hoje e que Jesus nos abençoe hoje e sempre.